O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve definir a estrutura do governo neste domingo. Qual é a expectativa, de que durante o fim de semana Lula consiga organizar a estrutura de ministérios, também de secretarias, autarquias, e anunciar os novos nomes na próxima semana. Ontem, inclusive foi durante o live, hein? A gente acompanhou então os 5 primeiros nomes. Havia uma expectativa danada para o anúncio de todos os ministérios durante a sexta-feira. Quantos ministérios serão nesse novo governo? Serão 15? Serão 20? Serão 25? Por enquanto não sabemos. O que já temos de certeza são os primeiros nomes de ministros. O anúncio de 5 ministros ontem ao vivo, todos reunidos, não é, Théo Cury? E depois mais nomes que foram surgindo. Mas Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que domingo faria, se eu não estou enganada, qualquer coisa Théo me corrige, que no domingo faria mais anúncios e que até o dia daquele rito, de Luiz Inácio Lula da Silva, de ser de fato ali comunicado que assume como presidente da República, também viriam outros nomes, não é, Théo? Mas o total a gente não sabe ainda, se são 20, se são 25. O total a gente ainda não sabe. Elisa, novamente, bom dia para você e para quem nos acompanha. A expectativa, isso quem disse foi ontem o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é que amanhã, domingo, ele tenha uma reunião com a equipe dele para definir a estrutura dos ministérios, das secretarias e das autarquias. Ou seja, o desenho que o governo dele vai ter a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Por que isso é importante? Porque a partir desse desenho, Lula consegue destravar o anúncio de novos ministros. Um exemplo para a gente ter uma ideia. Hoje, por exemplo, o Ministério da Agricultura tem debaixo dele a Secretaria da Pesca. Há uma intenção, isso vem desde a campanha, Lula externou isso, foi uma promessa da campanha, de que houvesse um Ministério da Pesca. Ou seja, o Ministério da Agricultura teria de perder essa secretaria que viraria um ministério. Então, essa definição deve acontecer amanhã, não só para isso, mas, por exemplo, desmembramento de ministérios. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que virou um superministério no governo de Jair Bolsonaro, sob a tutela de Damares Alves, deve ser desmembrado. Deve ter um Ministério da Mulher, um Ministério dos Direitos Humanos, um Ministério da Igualdade Racial. Lula, por exemplo, também prometeu durante a campanha a criação, pela primeira vez na história, do Ministério dos Povos Originários. Na sexta-feira da semana passada, Lula não deu certeza se será um ministério ou se será uma secretaria especial subordinada, vinculada à presidência da República. Então, esses arranjos de como deve ser a esplanada dos ministérios, a composição do governo de Lula deve ser decidido amanhã, domingo, e isso deve também encerrar uma série de disputas que vêm sendo travadas e embates que vêm sendo travados nos grupos de transição do gabinete de transição. Como, por exemplo, eu disse, o grupo de transição da Agricultura quer que a pesca fique dentro do Ministério da Agricultura, como é hoje. Já o grupo da pesca, que foi criado especificamente para discutir essas questões, acho que tem que virar um ministério. Então, há uma discussão sobre para onde vai determinada autarquia, por exemplo, a empresa Brasil de Comunicação, a televisão pública do governo, se ela deve continuar hoje como está, ou se deve, por exemplo, ir para o Ministério da Cultura, que será recriado. Então, são muitas questões, é um quebra-cabeça que o presidente eleito disse ontem, que no domingo deve sentar para conversar com a equipe, definir esse organograma, a estrutura da esplanada dos ministérios e do governo a partir de 2023 e a partir disso, de amanhã, deve anunciar nessa semana novos nomes para compor o seu governo, que começa no dia 1º de janeiro de 2023. Ô, Théo, deixa eu aproveitar aqui teu conhecimento e toda a tua experiência aí pelos corredores de Brasília para a gente poder até compartilhar uma informação com quem assiste. Cada governo... Opa, tô nessa câmera, deixa eu deixar de ficar de costas. Cada governo eleito, não é, Théo, tem a liberdade de organizar de que maneira quer trabalhar. Quais ministérios vai trazer de novidade, quais ministérios vai manter. Por exemplo, a gente viu ali o ministro da Justiça sendo anunciado, Flávio Dino, e com o desejo de também criar um ministério da Secretaria de Segurança Pública, Ministério de Segurança Pública, junto com o Ministério da Justiça. E aí, a partir de agora, Théo, a gente começa a ver de que maneira cada ministro quer trabalhar, de que maneira ele considera ou ela considera que é a melhor maneira de trabalhar e que esse trabalho caiba dentro das contas públicas.
caiba dentro das contas públicas, porque tem uma questão orçamentária envolvendo cada um dos ministérios. Exatamente, Elisa. E essa questão que a Elisa levantou do Ministério da Justiça e Segurança Pública é curioso, porque havia antes um Ministério da Justiça e havia um Ministério da Segurança Pública. No governo do presidente Jair Bolsonaro, houve a junção, criou-se um superministério para o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e desde então, e no próprio governo de Jair Bolsonaro, há uma discussão sobre desmembrar ou não o Ministério da Justiça, para haver o da Justiça e para haver o da Segurança Pública, focada então no tema da segurança pública, a relação entre as forças policiais e as forças de segurança de todo o país. Há uma discussão também dentro do grupo de transição, o grupo técnico de Justiça e Segurança Pública, sobre se deve ou não ser desmembrado, se deve continuar como é hoje, Justiça e Segurança Pública, ou se devem ser duas pastas. O Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito e agora anunciado ministro da Justiça e Segurança Pública, ele internamente é favorável a manter o ministério como é hoje, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Lula, quando anunciou ele ontem, lá no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil, a gente estava por lá, Lula disse assim, que vai ser o ministro da Justiça e Segurança Pública e que ainda não há uma definição de como será esse ministério. Ao que tudo indica, nos primeiros meses de governo deve seguir sendo esse superministério da Justiça e Segurança Pública. Lula disse que assim que chegar ao ministério, Flávio Dino vai arrumar a casa e aí eles vão fazer uma ponderação sobre se deve ou não ser desmembrado. Há uma parte de especialistas da área de segurança pública que acham que deve haver um desmembramento para que haja um foco maior do Ministério, para que ele seja focado na segurança pública e que isso se perde quando esse Ministério está acoplado ao da Justiça. Mas são questões que, inclusive, devem ser tocadas com o carro andando, trocar a roda com o carro andando. É uma coisa que pode acontecer e Lula já deu esse indicativo. Que, por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve, pelo menos no início da gestão, continuar um superministério e, eventualmente, ser desmembrado a depender de como eles encontrarem a pasta a partir do ano que vem. Theo Cury, olha, se tem uma puxa-saco dos amigos, sou eu, porque o Theo não imaginava que eu ia perguntar isso, fui no improviso, simplesmente pegou a palavra e ficou ali minutos falando, explicando. Theo, um abraço para você, viu? Já já a gente conversa de novo aqui no Live CNN. Por isso que fazer televisão é uma parada que é fantástica, no improviso e quando os colegas são talentosos, a gente rema junto. Olha, e como a gente tem falado, então, o presidente eleito Lula divulgou os primeiros nomes que vão compor a equipe ministerial a partir do ano que vem. Lembrando uma questão que é bem importante, hein? Os 5 escolhidos para ocupar as pastas já tinham sido antecipados pela imprensa. A imprensa já estava ali, né, trazendo essas informações por meio das chamadas fontes, desses contatos que os nossos colegas têm, assim como o Theo Cury, os nossos analistas, e já com os nomes que viriam a ser, de fato, os ministros. Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar mais ministros na semana que vem, disse ele, e que alguns dos nomes serão mulheres. Vamos ouvir. Eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros e possivelmente a semana que vem, depois da diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. Bom, primeiro vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, o presidente Lula não tem mulheres, o presidente Lula não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui em pé, como estão hoje os companheiros. Lula já se antecipou porque sabia que ouviria, de fato, algumas análises mais críticas, né? Já que essa fala de ter a representatividade, de ter a pluralidade de gênero e também de raça, de cor, que seria de fato algo presente nesse novo governo, logo no primeiro anúncio não houve a presença de quaisquer mulheres ocupando ministérios, com exceção, evidentemente, de Gleisi Hoffmann, que estava ali presente, mas que não vem a ocupar qualquer ministério, é a presidente do partido. Lula também afirmou que ainda vai definir quantos ministérios serão e quais secretarias vão ser criadas no novo governo. No domingo, eu tenho uma conversa para determinar
a quantidade de ministério que nós vamos ter e a quantidade de secretaria que nós vamos criar. Então, a partir do momento que eu definir, aí eu vou definir os ministérios. Agora, esses já estão definidos, esses não tem mudança, não tem secretaria nova, mas os outros têm, porque eu ainda vou definir, sabe, quais os ministérios que a gente vai criar, quais a secretaria que a gente vai criar. Isso nós vamos fazer até no domingo à noite, e na segunda-feira, depois da diplomação, eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo.